Tudo ok? Acho que já deu tempo de quem tinha que entrar nessa aula entrou. Quem não, ficou para trás. Certo? Então, pois bem, meus amigos, muito obrigado a participação de vocês. Estamos aqui nesse aulão especial para o concurso docente para professor do IF-Sul. Sejam todos muito bem-vindos nesse aulão. A ideia é tirar dúvidas a respeito da prova de desempenho didático, até porque eu preciso confessar para vocês, esse concurso do IF-Sul, essa prova de desempenho didático do IF-Sul, tem elementos muito diferentes do que você vai encontrar em outros concursos. Essa prova não está igual a ou parecida com outras provas de desempenho didáticos e outros IFs, né? Por exemplo, do IFRN, como do qual eu faço parte, tá? Então, tá bem distinto. E como não fui tão educado com vocês, eu peço perdão. Eu vou me apresentar, talvez vocês já me conheçam, mas talvez alguns não. Meu nome é Samuel Oliveira, sou professor do IFRN, aqui do campus Nova Cruz, tá? E eu tenho esse projeto do Aluno 10 ajudando candidatos a serem aprovados no concurso docente. E você está aqui nesse aulão específico para o FSU para saber estratégias, formas de como você produzir a sua prova de desempenho didático e dessa maneira conseguir a sua aprovação nesse concurso docente. Então, por favor, eu gostaria de saber de vocês, certo, de onde vocês são e quais são as suas áreas. Eu sempre gosto de saber, porque dessa maneira eu consigo trabalhar melhor, certo? Até algumas aplicações que nós vamos ver, detalhes do concurso, certo? Que podem mudar de acordo com a área, por incrível que pareça, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês, podem escrever no chat, tá certo aí, do quem é que, de qual, de onde você é, se você é daqui do Rio Grande do Norte, se você é do Rio Grande do Sul, certo? Se você é de São Paulo, se você é de Tocantins, certo? Que você é da área de geografia, matemática, história, certo? Você é da área de engenharia, se você, qual é a sua área, por favor? Quando você assim o faz, eu consigo sempre fazer melhores aplicações. Nós temos aqui o Éder Paz está sempre nos acompanhando aqui, de Recife, Pernambuco, Geografia. Seja bem-vindo, Éder, aqui conosco, tá? O Éder está sempre aqui com nossas lives, né? Temos Priscila, certo? Priscila Panta, lá de Porto Alegre, Física, já está bem pertinho, né? No IFSU. É bom, facilita para vocês, né? Temos o Davidson Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Filosofia. Então, bom, temos aqui alguém de Geografia, alguém de Física, tem alguém já de Filosofia, certo? Enquanto eles vão botando aí, olha só, apareceu a da Wana Plumber, certo? Ela é do Rio Grande do Sul, muito bom, certo? De pedagogia barra da área de atendimento educacional especializado, né? Então, temos algumas áreas aparecendo aí, temos mais pessoas aqui, certo? Fiquem à vontade de colocar. Lembrando que, para nós termos um bom desenvolvimento desse aulão, é muito importante termos alguns pontos a serem colocados sobre a conduta aqui nesse aulão, né? Esse é um aulão aberto. Isso significa o quê? Que você pode fazer perguntas, pode tirar dúvidas, pode fazer comentários, tá? Sem nenhum problema. Pode utilizar tanto o chat para isso, quanto se você quiser, você pode ligar o seu microfone e a sua câmera para assim o fazer, sem problema nenhum, tá? Mas para isso seria sempre muito bom que você respeitasse a opinião dos outros e respeitasse também esse ambiente para que nós pudéssemos ter um ambiente agradável aqui nesse aulão, tá bom? Caso haja, infelizmente, pode vir a existir alguma situação desconfortável, alguma situação desrespeitosa, certo? Tanto eu quanto também a minha equipe que está presente aqui nesse salão, ela está autorizada a eliminar a pessoa da sala, tá? Então, remover a pessoa da sala para evitar maiores transtornos. Se você desejar falar, utilize a ferramenta que tem aqui embaixo do Meet. Você está vendo aqui? Tem uma mãozinha. Você pode levantar a mão e eu vou ver, certo? Essa mãozinha levantada, tá? E vai aparecer uma fila de mãos organizando quem pode fazer as perguntas, né? Para que nós possamos, dessa maneira, ter uma ordem, né? Para que todo mundo consiga dessa maneira participar, tá? Então, quer falar? Levanta a mãozinha
e aí você pode falar, certo? Sem problema nenhum. Se por acaso você abrir para falar via microfone, eu ficaria muito feliz de poder visualizar você, né? Gostaria de vê-lo, né? Ver você para conversarmos melhor, tá? Mas fica à vontade, se você puder ver ou não, tá certo? Então, vamos lá, não vamos perder tanto tempo. Algumas pessoas já colocaram aqui. O Eda está dizendo que concorda com as regras. Muito bem, tá? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar com vocês o edital. Eu sempre digo o seguinte, que precisamos estar muito atentos ao edital, porque o edital é a regra do jogo, né? Se nós não tivermos a regra do jogo muito bem estabelecida, se nós não entendermos as regras com que o concurso está sendo colocado, dificilmente iremos conseguir atingir o objetivo final, que é a aprovação. Então, temos que ter uma percepção muito boa sobre o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos, tá certo? Então, sabendo então as regras, vamos atingir o que nós desejamos, vamos atingir o nosso objetivo, tá certo? Então, eu creio que talvez você já tenham lido o edital, mas eu quero ler somente a parte referente à prova de didático, alguns pontos e comentar esses pontos e deixar também os comentários para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui. Eu vou pular toda essa parte inicial, que é a parte introdutória, que vocês já passaram por isso, que é a parte da descrição do concurso, né? Já fizeram até mesmo a prova objetiva, tá? E o que nos interessa é aqui, a partir do item 7.3 da prova de desempenho didático, tá? Esses primeiros itens, esses primeiros artigos aqui também já passou, né? Vocês já foram, aqueles que tinham que ser classificados, já foram classificados. Se você está participando desse aluno, é porque você já está para fazer parte dessa prova. Então, também irei pular aqui nesse ponto, irei diretamente para o que a gente pretende aqui, tá? Cadê aqui? Hum, hum, pronto, aqui. A prova, certo, vai ser realizada de acordo com a escala, tá certo, em ordem alfabética. Na verdade, essa ordem já saiu, né? Vocês já sabem disso. Essa ordem já foi, já acabou sendo já emitida, né? A, a, a sequência em que vocês irão falar, foi até estranho, porque normalmente concursos dos IFs fazem com que eles liberem tudo de uma vez, né? E normalmente as provas tendem a ser todos no mesmo dia. Esse do IFSU foi diferente. Acabou sendo que por cidade e por áreas acabaram sendo datas diferentes, datas distintas, né? Então algumas já vão ser agora, esse final de semana, certo? Outras já vão ser daqui a um mês ou mais de um mês, né? Ficou bem diferente isso como eles realizaram, tá? Bom, aqui diz, será realizado a prova de desempenho didático será realizada após julgamento dos recursos, que já aconteceu, né? Ah, e aqui menciona, certo, que a prova, o tema da prova de desempenho didático será sorteado 24 horas antes da eleição da prova. Isso é um padrão, padrão assim, é muito comum acontecer esse tipo de sorteio. Existem vários tipos de sorteio. Existe o sorteio coletivo, para todo mundo ter o mesmo tema, independente do dia que vai se apresentar. Tem os sorteios que são por dia e tem os sorteios individuais. O caso de vocês vai ser um sorteio individual. É bom? É ruim? Depende. Depende muito, tá? Eu não posso dizer que é bom ou ruim. Eu, no lugar de banca, quando eu estou como banca, eu prefiro sorteios coletivos, pelo menos por dia, se não for geral. Por quê? Porque para mim, como banca, é muito melhor. Eu consigo avaliar melhor a diferença entre os candidatos quando eles apresentam o mesmo tema. Então, se tem o mesmo tema, a mesma aula, então eu consigo dizer, olha, esse aqui apresentou melhor do que esse. Quando o sorteio é individual, pode ser que você acabe pegando um tema que não domine tão bem. Pode ser que outro pegue um tema melhor. Tem temas que são mais fáceis de serem abordados do que outros, tá? E isso pode favorecer no sorteio, na sorte mesmo, né? Um ou outro, tá?
Tem como mudar isso? Não, não tem. A regra é essa, tá? Então já sabemos que é individual e acabou. Vamos seguir nessa linha, tá certo? Sem problema nenhum. Agora, o que é que acontece, meus amigos? Ah, aqui diz o seguinte, que o sorteio, tá? Você tem que apresentar-se no mínimo 10 minutos de antecedência ao local do sorteio, tá? E você, certo? Então, aqui diz que é obrigatório a presença, podendo ser levado um procurador caso você não possa estar lá presente, né? Normalmente, esses que são sorteios individuais tendem a ser obrigatórios. Ultimamente, alguns concursos não têm feito isso, não. Mesmo individual, alguns concursos têm apresentado a possibilidade de o cara não ir, a pessoa não se apresentar na hora do sorteio, é sorteado e é jogado na internet. Esse não, você tem que estar presente. Se não estiver, você é desclassificado. Ponto final. Acabou, tá? Bom, o candidato deverá verificar a data e local do sorteio por si mesmo, certo? Conforme o cronograma que já foi apresentado para alguns, tá? E praticamente terminou, porque aqui diz que os critérios de avaliação da prova de desempenho didático vão estar no anexo 2. Vamos lá para o anexo 2. Lá embaixo vai ser apresentado aqui para nós as regras realmente do como será a procedência. Cadê? Esse aqui é o anexo 1, né? Não, anexo 2, já está aqui. Pronto. Ok, aqui temos que começar a prestar mais atenção a respeito de como será a sua prova. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá aqui. A prova de desempenho didática, ela é uma aula pública com duração de 30 minutos e tolerância de 3 minutos para mais ou para menos, com pontuação máxima de 100 pontos. Então, quer dizer que você poderá fazer ou 27 minutos ou fazer 33 minutos, tá? O que eu aconselho para você, faça em 30. Faça em 30. Nem pense, eu vou me estender ali aos 27, eu vou me estender, eu posso chegar até 30. Não, evite chegar perto do abismo, certo? Evite chegar perto do abismo. Quanto mais longe do abismo, melhor. Então, tenta fazer ali cravado nos 30. Se não conseguir nos 30, faz nos 29, faz no 31, mas evita chegar. Essa prova criou um tempo de tolerância curto. A maioria das provas coloca um tempo de tolerância ali de 5 minutos ou até 10 minutos. Essa de 3 minutos acabou criando um tempo de tolerância muito curto, tá certo? Ok? Com pontuação máxima de 100 pontos. Eu não vi se na tabela o que apresenta, depois a gente pode dar uma olhada na tabela de pontos, se você perde os pontos ou se você é apenas eliminado. Depois eu dou uma olhada lá a respeito na tabela para confirmar isso. Mas se tiver só isso, falando sobre o tempo, se tiver falando só isso sobre o tempo, não menciona mais nada, certo, em relação ao tempo. Se você não cumprir o tempo, você está eliminado, tá? Você está eliminado. Acabou, você sai. Não tem essa, tá? Então é importante você estar atento em relação a isso. É considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 60 pontos. Isso aqui está na média, beleza? Só que um detalhe, viu? 60 pontos é o ponto de corte do edital. Ponto de corte do edital não é igual ao ponto de corte efetivo. Existe uma diferença. O ponto de corte do edital, 60 pontos, é o mínimo que é estabelecido. O ponto de corte efetivo é aquele que seus candidatos impõem a você. Certo? Então, assim, tem pessoa, tem áreas que talvez o ponto de corte seja acima de 70 ou até acima de 80. Não sabemos, vai depender muito das bancas, né, se as bancas são boas ou não. Depois eu vou falar sobre a tabela do critério de avaliação, que eu achei bem diferente, muito diferente de todos os outros concursos que eu já vi até agora, tá? E o que acontece? Eu acredito que pela tabela existe uma possibilidade muito forte desse ponto de corte efetivo se aproximar do ponto de corte real. Vamos ver. Daqui a pouco, quando chegar na tabela de pontuação da sua prova, você vai ver comigo. Tá? Esse item aqui é importante. Durante a realização da prova, é vedada a interrupção por parte da banca. A banca não vai poder interromper você, então não vai ter interrogação.
tá? Na verdade, o edital nem sequer estabelece possibilidade de arguição pós-aula. Não fala isso, tá? Então, a banca não vai interromper você, não vai interagir. E é o padrão. Ela não interage com ninguém, tá bom? É normal isso. E aqui está vedado mesmo, ela não pode. Tá? Aqui tem um detalhe que é normal, é vedada a presença de demais concorrentes sob pena de desclassificação destes. É comum não ter, é comum ter essa proibição de que os concorrentes não podem assistir a aula dos outros, mas eles podem mandar pessoas assistirem às aulas dos outros. Espiões. Acontece. Eu já vi. Candidatos que nós orientamos no curso do Alota 10 já relataram que concorrentes mandaram espiões verificar como era a aula. Tá? Então, tem um detalhe específico aqui nesse detalhe que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse ponto, tá? Seus concorrentes não podem entrar na sala, eles podem enviar pessoas, e tem um detalhe a respeito desse ponto que vai ser falado mais alguns artigos lá embaixo, tá certo? Fiquem aí para vocês perceberem. A prova de desempenho didático será gravada em áudio e vídeo, em mídia eletrônica, sem cortes ou sem editoração. Aqui diz que apenas é gravado. E isso é bom, né? É bom que seja gravado, sempre muito bom, por uma questão de transparência do concurso, mas excelente que esse edital não impede de você solicitar. Tem alguns editais que dizem, será somente para a banca, mas aqui não fala nada. Isso vai ser gravado. Então, o que eu aconselho a todo mundo, todos vocês, peçam a gravação. Peça, 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 peça a gravação. Terminou a aula, acabou a aula, certo? Você pergunta, como é que eu posso ter acesso à gravação? Solicite depois via e-mail, certo? Porque se você conseguir a gravação vai ser muito útil para você, tá? Por dois motivos. Um, caso você discorde de sua aula, a gravação irá lhe ajudar a você preparar de maneira mais propriamente dita o recurso, né? O recurso do contrário à nota que foi dada. Tá? Agora, caso você goste, sua nota foi boa e você foi aprovado, você tem ali um registro de sua aula, né? Você tem ali aquele momento bom de que você foi da sua aprovação. Então, eu sempre solicito que os meus candidatos, certo, peçam sim a gravação. Se não der, se derem não, beleza, certo? Mas se derem sim, ótimo para vocês, tá? Bom, e aqui ele fala que são documentos que integram o processo de seleção da prova. Então, aqui ele coloca 5 documentos, tá certo? Que estarão em uma pastinha, em um envelope exclusivo para cada candidato, né? Então, aqui ele menciona essa lista que vai estar lá, tá certo? A ata do processo, lista de presença, instrumentos, tal, tal. Ele escreve o que que tem lá nessa pasta, tá? A ata do processo de que eles vai ter uma ata, normalmente é normal. A gente, na avaliação lá na banca, a gente tem uma ata que vai escrevendo tudo o que aconteceu. Se tudo ocorrer direitinho, a ata é bem simples. É só dizer que, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, aquilo. Beleza. Não tem bronca, não. Tá? É, Aqui vai aparecer a lista de presença dos candidatos que irão constar lá, aqui é tranquilo, tá certo? O candidato que não comparecer no horário definido será desclassificado. Por favor, chegue com bastante antecedência. Tá? A respeito do sorteio, mencionava 10 minutos de antecedência para estar lá. Aqui não diz qual o tempo de antecedência tem que estar. Tá? O que eu aconselho, chegue bem antes disso. 30 minutos antes, uma hora disso. Mas vou ficar lá esperando, vai. Você vai ficar lá tentando acalmar-se, tranquilizar-se. Mas eu vou perder tempo que eu poderia estar preparando a minha aula, ensaiando a minha aula. Teoricamente, a ideia é que você chegue no dia do sorteio com todos os seus pontos prontos. Tá? A ideia é essa. Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Mas chegue cedo. É muito melhor do que perder a possibilidade de você apresentar sua aula. Tá bom? Ponto. Os instrumentos de avaliação serão critérios definidos no artigo 10 desse anexo, ok? Esses instrumentos devem ser identificados com os dados do candidato, os instrumentos que está apresentando, né? Mais alguns pontos. O formulário de sorteio será preenchido no ato do sorteio,
certo? Aqui, o candidato poderá solicitar os materiais e equipamentos necessários para desenvolvimento da aula, entre disponibilidades em lista prévia no campus. Eu vi, né, que, eu acho que eu passei sem querer, mas era antes, dizia que seria disponibilizado o quadro normal, apagador e canetas, e também vai ser disponibilizado computador e projetor multimídia. Excelente. O IFSU está sendo uma mãe para vocês, viu? Porque a maioria dos concursos não estão disponibilizando computador e não estão disponibilizando eh, projetor multimídia. Você que tem que carregar o seu para fazer esse concurso. É, nesse caso, ele também coloca um item abaixo, que eu esqueci de ler com vocês mais acima, ele menciona que você poderá, se não, está aqui mesmo, né? O candidato poderá optar, o artigo 2, o candidato poderá optar por trazer seus próprios materiais e equipamentos, ficando sob a sua responsabilidade o correto funcionamento deles. Nesse caso, ele permite você trazer qualquer outro equipamento, quer seja um recurso didático diferenciado que você queira utilizar na sua aula, por exemplo, nossos amigos de física, que levam um pequeno experimento, certo? O pessoal da, deixa eu ver aqui, eu disse que era bom vocês me darem exemplos, né? Que eu conseguia, nosso amigo aqui, Éder, que é da área de geografia, quer levar também algum material que seja interessante para exemplificar uma parte de sua hidrologia, quer levar uma pequena maquete. Depende muito de cada caso, tá? A da UANA, que é de pedagogia, quer levar elementos que são utilizados na parte de educação especial, tá? Então, vocês que são de diversas áreas distintas que querem levar recursos didáticos, podem levar. Agora, de forma geral, nesse ponto, eu quero dizer para vocês que vocês precisam estar atentos com detalhe, tá? Vocês podem levar o computador de vocês. E se vocês levarem o computador de vocês, eu aconselho mais do que usar o computador de lá, certo? Por quê? Existem momentos, agora, claro, só dependendo do seu computador, né? Mas existem situações em que o seu computador, e o computador de lá, pode não ler direito o arquivo que você preparou dos seus slides, certo? Ter algum problema. E o seu você já conhece, você já domina, você já sabe como funcionar, tá? Então, como aqui permite, eu recomendo muitas vezes você conectar o projetor no seu próprio computador, tá? É uma orientação, mas cabe a você decidir, tá certo? Será destinado a cada candidato um envelope identificado com seus dados pessoais, a qual será considerado os documentos que foram gerados nesse processo, né? O formulário de sorteio, o instrumento de avaliação e as vias do plano de aula entregues na banca examinadora. Tá? É mencionado também que você deve entregar o plano de aula, né? Tem um outro item que menciona que é o plano de aula, são 4 planos de aulas para serem entregues, porque diferente de outros concursos que a média, normalmente, dos examinadores são 3, nesse não, são 4. São 4, né? E eles dividiram. Eu achei engraçado que eles dividiram, eles deixaram bem claramente que são 4 avaliadores, 2 na área pedagógica e 2 na área técnica, né? Na área da disciplina em si que está sendo avaliado. É, e tem 2 formulários diferentes de avaliação. Os formulários de avaliação para os pedagogos e os formulários de avaliação para os da área técnica. Foi bem diferente. Ali pede 4. Eu recomendo você levar 5. Leve 5 planos de aula. Entregue os 4, fique um com você. Em situação de emergência, você tem um plano de aula lá, ou para substituir algum que tem algum problema, ou se for o caso, você precisar consultar o seu plano de aula para elucidar alguma situação lá. Então, eu sempre recomendo levar um plano de aula a mais. Entregue os 4 e fique com você, caso haja necessidade. Tá? A aula deverá ser planejada e desenvolvida, direcionada a alunos para o nível de ensino previsto no edital. Nível de ensino previsto no edital. Eu não encontrei aqui, certo, um nível muito bem definido. E eu acho que essa seja uma dúvida de muitos de vocês, certo? Qual é o nível de ensino que vocês têm que preparar a aula? Levanta a mão aí, certo? Quem tem dúvida a respeito desse ponto? Qual é o nível de ensino, certo? Eu queria saber de vocês aqui. É muito comum aí, certo? Olha só, Joelma, certo? Olha só, Caiane, Priscila. Eu sabia, eu sabia. Tem uma galera aqui, olha só, certo? A Dauana aqui, eu sei que esse é um polo, o pessoal só levantando a mão aí, ó. Davidson.
Aqui não está estabelecido, certo? Eu vou abaixar aqui as mãos, tá? Não está estabelecido aqui qual é o nível de ensino de maneira clara, direta, tá? Porém, tem uma maneira de você saber. De forma geral, os IFs são ensino básico técnico e tecnológico. Significa que tem tanto nível médio quanto nível superior. De preferência, de preferência, faça sua aula nível médio, de preferência, nível médio. Eu pedi para vocês botarem aqui quais são as áreas de vocês, né? Então, por exemplo, o Éder, se tiver temas que sejam bem capíveis para de geografia nível médio, faça nível médio. A Priscila, tem temas da Priscila, você dá lei de Newton, certo? Termodinâmica, certo? Algumas coisas que são bem de nível fácil, dá para fazer nível médio? Dá para fazer nível médio. Ah, Davis, sei lá, filósofos pré-socráticos, certo? Há alguns pensamentos sobre filosofia do trabalho, algumas coisas desse tipo, dá para botar nível médio? Coloque nível médio, tá certo? Agora, tem algumas áreas que são mais complexas a serem feitas em nível médio. Por exemplo, a da Dawana. A Dawana, que é de pedagogia na área de educação especial, tá? O que é que acontece? Vai aparecer lá, por exemplo, a PNCC para alunos com necessidades, com deficiência psicomotora, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Pode aparecer lá. E aí, certo? Ela não vai dar aula sobre isso, não vai dar aula sobre BNCC para eles. Mas tem que lembrar que o ensino básico técnico tecnológico, o EBTT, também dá aula para nível superior e muitas vezes dá aula para licenciatura. Então a Dauana, dependendo do tema dela, ela poderá, certo, apresentar em que área? Nível superior mesmo, como se fosse para uma licenciatura. Então, principalmente se ela for atrás do qual é o campus que ela vai ministrar, e saber qual é a licenciatura que tem lá, certo? Vamos fazer um exercíciozinho básico aqui para entender isso? Coloca por favor aí, que todo mundo que chegou agora, temas que você tem dúvida, que, qual é o nível que você ministraria esse tema. Coloca aí no chat para mim. Temas que você tem dúvida, qual nível você ministraria, tá? Eu quero trabalhar com você, tá bom? Ok? Vá colocando aí, a gente vai continuando aqui a leitura, enquanto vocês estão colocando aí, tá? Temas. Vão lá, busca lá os temas de vocês, enquanto nós vamos continuando. Tá? Bom, e aí entra algo que eu nunca vi em nenhum concurso. Nunca vi em nenhum concurso isso aqui. Nenhum concurso eu vi. É facultado ao candidato levar alunos para participar de sua aula. É permitido no máximo 15 alunos, os quais deverão ser identificados pela banca examinadora e ocupar lugares previamente definidos. Certo? Eu nunca vi. De forma geral, os concursos são públicos, eles permitem a entrada de pessoas para assistirem, menos os dos candidatos, como foi dito. Aqui não. Está facultando a possibilidade de você levar, de você levar alunos. Você pode levar pessoas escolhidas por você fingirem ser alunos. Isso mesmo, você pode levar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu namorado, seu namorado, sua esposa, seu esposo. Você pode levar seu amigo, sua amiga, certo? Até 15 pessoas para fingirem ser alunos e participarem dessa prova, tá? Elas têm que estar bem identificadas, né? Então, quando chegar lá, você tem que dizer, ó, essas aqui são os meus alunos, e vai identificar cada um deles. Por quê? Para evitar que candidatos que queiram sabotar a sua aula, mandem alguém para a sua aula para fingir que é um aluno e atrapalhar. Então, isso ajuda. Pode acontecer? Pode, tá? Mas nesse caso, como tem identificação, já vai ajudar bastante, tá? Aí tem a pergunta: eu vou poder interagir com esses alunos? Tá? O edital deixa uma brecha. Ele diz que é facultado o candidato a levar alunos para participar. Para participar. Você pode levar para participar, então quer dizer que ele pode interagir.
tá? Não fala abertamente isso, mas a compreensão da legislação, do direito, né, com uma forma geral, a legislação brasileira diz que tudo que não está proibido é permitido, né? E aqui não diz que é proibido você interagir com essa turma. Eu acho que eles quiseram criar um momento em que você teria uma situação mais próxima de sala de aula mesmo. Isso é excelente. Se você levar alunos, é excelente. Eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer isso, tá? Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas você faria um teatrinho melhor, né? Um teatrinho com possibilidades, certo? Alguém aqui pensa em levar alunos? Alguém aqui pensa em levar alunos? Queria saber de vocês. Levanta a mãozinha aí. Já pensou em levar alunos? Certo? Para interagir? Ninguém? E ninguém também botou o tema de aula? Eu queria temas de aula para a gente discutir aqui a questão dos níveis. Ninguém botou também? Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. O tema da prova será sorteado na presença do candidato, isso aqui já ocorreu, né? Certo? É uma obrigação. Seu 24 de antecedência, certo? Deve ser contemplado no programa específico de tal. O tema da prova para fase de desempenho, didático, pedagógico, tá certo? Olha só, rapidinho, aqui, teve um comentário aqui, foi a Priscila. Não pensei em levar alunos, tenho medo que atrapalhe. O problema de levar alunos é que você tem que ensaiar com eles. Ensaiar você sozinho é uma coisa, você ensaiar com alunos é outra coisa, né? Então você teria que estar muito bem ensaiadinho com esses alunos, qual seria o nível de participação deles, certo? Você teria que ver qual é o nível de participação que eles teriam que ter. Seriam só perguntas que você faria de maneira pontual, tá? E eles saberiam já que perguntas você faria, e eles já teriam as respostas que poderiam ser dadas, certo? Você pode ensaiar perguntas com respostas corretas, perguntas com respostas erradas, tá? Mas tem que ter ensaiado. Então, assim, é complexo, cria um problema no sentido de preparar essa aula, de você ensaiar e preparar essa aula. Tornaria ela mais dinâmica? Com certeza, não tenho dúvida. Tornaria mais dinâmica. Tornaria mais atrativa? Poderia tornar mais atrativa. Você teria possibilidade de, com alunos presentes, você desenvolver metodologias ativas? Com certeza. Não sei se alguém de vocês já assistiu a minha live que eu tive sobre metodologias ativas, lá no nosso canal do YouTube. Tá? Aquelas lives você teria que, naquelas metodologias que eu ensinei, você teria que fazer uma simulação, um pequeno teatrinho, né? Para poder apresentar metodologias ativas que é tão procurada pelos pedagogos. Mas, nesse caso, você teria alunos e conseguiria realmente aplicar essas metodologias ativas. Então, seria bem interessante. Mas dificultaria o ensaio antes disso. Tá certo, Priscila? Tá? A Joelma não eu pedi temas, a Joelma não quis contar conversa, né? A Joelma, pá, botou logo todos os temas dela. A Joelma botou, ninguém botou, não foi, Joelma? Você tá certa, ninguém botou, vou botar logo tudo, tá? Então, vamos lá. Joelma botou aqui, olha só. Políticas e legislação educacional pertinentes à educação especial e inclusão escolar, certo? Aonde ela trabalharia esse tema, essa abordagem, em um ensino médio? Que curso técnico ela poderia abordar isso no ensino médio? Desconheço, desconheço mesmo, tá certo? Dois, o processo de inclusão nos diferentes níveis e modalidades de ensino. Outro tema que ensino médio eu não vejo como ela colocar. Características do público do atendimento educacional especializado, deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, transtorno espectro autista, altas habilidades e superdotação. Que tema gigante, viu? Que tema difícil, viu? Esse aqui para você, Joelma. Mas é possível. Esse tema é também outro que eu não vejo aonde colocar, certo? Para nível médio, tá? Tecnologias assistidas no processo educacional, tá? Plano educacional individualizado, o PEI, tá? Todos os seus temas, Joelma, são temas de nível superior, que não tem como fazer uma abordagem de nível médio,
certo? Não tem sentido dentro de nenhum curso, certo? Da área do técnico, tá? Em que se aplique. Então, o que é que você faz? Você faz uma abordagem de nível superior para uma possível licenciatura. Dá uma olhada lá no seu campus, qual é a licenciatura que tem, certo? E trabalhe como se estivesse ensinando para futuros professores. Ah, eu tenho ali, vai ser uma licenciatura em física, que tem lá no meu campus, que eu vou trabalhar. Então você vai falar o seu plano, o seu PEI, certo? Para futuros professores de física. Ah, porque nós temos, vocês vão trabalhar com alunos que têm deficiência visual, então no plano, lá no PEI, que vocês vão conseguir visualizar quais são as limitações visuais dele, até onde ele recebeu uma instrução como cego, se ele sabe braille, se ele sabe usar tecnologias assistidas. No PEI vai estar descrevendo isso, então você vai estar ensinando os futuros professores a ler um PEI, a entender um PEI, compreender e usar um PEI, certo? Compreendeu, Joelma? Entendido? Espero ter ajudado aí, tá certo? Tá? Éder Paz, estou apenas como ouvinte, professor. Não farei esse concurso, tudo bem? Ah, tranquilo, Éder, fique numa boa. Tá certo? Priscila Chaves, certo? Obrigado. Ó, pronto. Priscila já colocou aqui os temas dela. Já colocou os temas dela. É, a Lei de Newton você consegue. Você consegue fazer uma abordagem de ensino médio para a Lei de Newton e também uma abordagem de ensino superior. Você pode fazer uma abordagem de ensino superior de Legge Newton. Tem possibilidade? Tem. Nós temos cursos tanto de tecnólogos que precisam de uma física, certo? E tem que ter Legge Newton, como também fazer uma abordagem de nível superior para uma licenciatura, tá? Então, é possível. Conservação de energia e quantidade de movimento, mesma coisa. Eletromagnetismo, lei de termodinâmica, ótica geométrica, ondulatória, campo elétrico, lei de indução de Faraday. Talvez as leis de indução de Faraday, certo? Que você não dá para fazer, né? Senão, não, Priscila. Mas eu lembro mais lei de indução do Faraday, certo? A algo mais de nível superior, certo? Se aparecesse, por exemplo, se aparecesse aqui, certo? Na casa da Priscila, equações de Maxwell, certo? Equações eletromagnetismo de Maxwell. Não dá para você botar equações eletromagnéticas de Maxwell no ensino médio. Você vai colocar o quê? Obrigatoriamente nível superior, tá? Entendeu, Priscila? Então, dentro da sua, você consegue, a grande maioria, trabalhar nível médio. Eu recomendo o quê? Nível médio, tá certo? Joelma Rio aqui, certo? Priscila, para mim todos os temas podem ser médio, superior, exato foi o que eu falei. Pode ser médio ou superior, mas eu aconselharia o quê? Trabalhar nível médio. Os IFs, o núcleo do IF, ele é nível médio, tá? Gabriel, certo? Olha só, Gabriel. Programação orientada a objetos, uso de classes abstratas, interface de desenvolvimento de sistemas, programação de JavaScript, tá certo? Banco de dados relacional, desenvolvimento back-end, certo? Programação de Node. Olha, todos esses temas aqui, o nível técnico aborda, certo? O nível técnico aborda, certo? Você consegue fazer programação orientada a objetos para nível médio? Consegue, tranquilo, certo? Claro, você vai trabalhar exemplos mais simples, nada tão complexos, né? Você não vai trabalhar sistemas muito, muito aprofundados, né? Lá dos registros, tudo. Não, você vai fazer um negócio mais simples para eles, né? Tá? A programação em JavaScript, certo? Os caras vão trabalhar em JavaScript, né? Homem, coloca um Python, as coisas que o cara coloca ainda JavaScript para o povo. É uma linguagem mais legalzinha, né? Coloca um Pythonzinho aí no meio, né? Vamos voltar para cá. Então, o que acontece? Todos esses temas que o Gabriel de Souza colocou, dá para ser abordados também nível médio. E, se ele quiser, nível superior. E o bom do Gabriel é o seguinte: nós sabemos que praticamente todos os IFs, quase todos os IFs, o curso de informática, técnica informática é comum, vai ter técnica informática para quase todo mundo, tá? Quase todos os IFs, e vai ter muitos, é muito comum também cursos de tecnologia, né? Curso de tecnólogos na área de informática, sistema de dados, na área de sistema de dados e outros. Então, dá para trabalhar também nível superior. O que é que você me diz, Gabriel? É possível? Agora vocês gostaram, né? Depois que a Joana botou a lista todinha, aí vocês querem botar todo mundo lá a lista todinha, né? O Davidson, certo? Os de filosofia são bem pesados. Vamos dar uma olhada aqui de filosofia. Ceticismo antigo. As dimensões éticas da prescrição do suspender o juízo. Bem mais pesado. Considerações tomistas sobre as provas da existência de Deus formuladas por Santo Anselmo.
bem mais pesado, bem mais pesado. O Estado laico à luz do debate kantiano, bota logo quente, Emmanuel quente no meio, meu amigo, acerca do uso público e privado da razão. Aí o cara vai botar Schopenhauer, meu amigo, considerações nietzschianas sobre meu amigo, botaram torando. Contraste entre diferentes análises do conceito do conhecimento. O 5 ainda tá razoável. O 5 dá pra você fazer um debate legalzinho no nível médio, certo? Não sei se você achou a mesma coisa disso. O 5 dá. O cinco você deixou mais aberto. Porque os outros, eles fecharam, certo? Em pensadores específicos, né? E nem sempre você vai ter o fundamento desse pensador no ensino médio para trabalhar, né? Se você trabalhar Emmanuel Quinte no ensino médio, você menciona a existência dele, mas você não tem assim tanto no ensino médio base para trabalhar eles, certo? Nesse caso seu, eu já fico pensando se vale a pena você dar uma olhada no PPC dos cursos superiores e ver se o PPC dos cursos superiores tem filosofia. Pode ser que tenha algum PPC que tenha filosofia, e aí você tenta trabalhar um pouco na perspectiva daquele PPC, porque realmente os temas que foram colocados aqui não estão fáceis para a filosofia. São temas realmente que, para nível médio, estão muito pesados. Estão muito pesados mesmo. Eu ficaria torcendo para sair o número 5, ficaria mais fácil para trabalhar nível médio, certo? Vamos lá. Gabriel, o campus tem técnico superior, mas acredito que os temas todos podem ser dados em nível técnico. No caso, o Gabriel foi o mais fácil, né? Que o Gabriel é da área de programação, tá tranquilo. O Gabriel tá de boa, certo? Joel tá agradecendo, Priscila dá sim, certo? Entendeu? Gabriel, pior é o PHP, é verdade, meu amigo. PHP é muito antigo, viu? Cara, eu programei em Basic, eu programei em COBOL, eu programei em Fortran, tá certo? Só você ter ideia. Eu sou da velharia, eu brinquei com Assembler, tá? Você tem ideia. Vamos lá, voltando para cá. Davidson Oliveira, sim, professor, de fato, o 5 é o mais aberto e o que possibilita, é que eu imaginei, certo? O ensino médio. Os outros quatro é o que você falou, são fechados ainda para relacionar sempre duas coisas. É pesado, certo? Excelente. Vou atrás do PPC, sim, muito obrigado. É isso aí, vá atrás do PPC para você ver, pra você ver. Esses temas não tão simples, certo? Até agora, do pessoal que apresentou aqui as temáticas, o seu foi um dos mais complicados que eu vi até agora. O pessoal pegou pesado na sua área aí. Tá? E Luiz Helena da Silva Ferreira disse: Davidson, vou lhe dar uma dica de um livro de filosofia excelente. Filosofando, Introdução à Filosofia, Maria Lúcia de Arruda. Tá aí. A Heloísa já ajudando aqui. Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá? Voltando para o nosso edital. Opa, alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, não, Arruda Aranha, tá certo. Só fez. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar o braço e ele levantar, viu? Pode levantar o braço e fazer a pergunta sem problema nenhum, tá? Não precisa ser só no final, não. Bom, vamos lá. E aqui estabelece que são critérios que constituem a avaliação da prova prática pedagógica, o plano de aula, o desempenho do candidato, desenvolvimento de conteúdo, utilização do tempo e utilização de recursos. Porém, ela fica mais claro quando vamos ver lá a tabela, né, o barema de pontuação, né, que foi bem diferente. Aqui vem falar um pouquinho sobre a banca examinadora. Eu não vou me deter aqui. Não vou me deter aqui. Agora, certo? Eu aconselho vocês a lerem bem direitinho essa questão da banca, porque se existir possibilidade de vocês impugnarem alguém da banca, faça. Eu aconselho. Faça a impugnação da banca. Tá? Ela é muito pertinente que se por acaso existir alguma suspeita de que existe alguma correlação entre um candidato e banca, faça. É melhor. Tá? Vamos lá, não vou me deter em relação aqui. Vamos procedimento para aplicação da prova, certo? Aí aqui vai explicar realmente como vai ser aplicada a prova. O candidato deve apresentar no local, na área, se todo mundo conhece.
tem que ter identificado a adequação do espaço, os recursos solicitados no formulário de sorteio. Então, na hora que você for fazer o sorteio, você vai solicitar o que você quer, certo? Então, preste atenção, na hora do sorteio, você vai dizer, eu vou usar sim, certo? Eu vou usar sim a minha, o computador, eu vou usar sim o projetor. Você tem que deixar claro o que você vai querer na hora do sorteio, tá bom? Em nenhuma hipótese o candidato pode ser penalizado por falhas decorrentes do CAP, porque você não vai poder ser penalizado porque faltou um computador, certo? A banca examinadora indicará no candidato o início da prova, a partir do qual contará o tempo. Então, ela vai dizer bem claramente: está começando agora. O plano de aula, em 4 vias, deve ser entregue à banca antes do início, entregue antes, entregue antes, entregue antes, entregue antes. Eu repito muitas vezes isso porque eu já vi, como examinador, eu ficava desesperado quando via que o candidato não entregava o plano de aula. Certo? Teve uma vez que, vou confessar com vocês, eu como banca, eu não aguentei. Eu não aguentei, eu não aguentei. Era uma banca mais simples, era prova, era um processo seletivo, né? Eh, Era um processo para substituto. E aí o que acontece? Eu vi que o plano de aula do candidato estava na mão dele. Estava na mão, estava o plano de aula aqui na mão. E ele ia começando a aula e ele não falava, ele não entregava o plano. E o meu pai do céu, ele vai ser eliminado com o plano na mão, não acredito. Aí eu tive pena do cara. Aí eu peguei um plano de aula de outro candidato que já tinha entregue, já tinha passado, né? Eu só fiz levantar assim, fiz assim para ele. Apontei assim bem discretamente, ele, aí foi lá e entregou. Pronto. Eu não aguentei. Eu acho um erro simplesmente não entregar um negócio tão simples. Pô, o cara preparou a aula, só porque não entregou o plano antes. Mas vocês não esperem ter alguém assim, não, certo? Entregue, entregue, entregue antes. Fique com o plano na mão, certo? Assim que você chegar, entregue esse plano, tá? Em caso de interrupção da aula por problema de estrutura física ou material, certo? Que é responsabilidade da instituição, a banca vai reiniciar a prova, certo? Então, somente por problemas da instituição. Ah, faltou energia, o projetor que a instituição forneceu pifou, certo? Aí sim, aí ele vai voltar a ter, certo? Ela vai reiniciar. Após o término da prova, o candidato vai aguardar no local até que todos os membros da banca examinadora coloquem a pontuação, e ele vai botar no envelope, vai lacrar e você tem que conferir esse lacre e assinando. Isso aqui é excelente. Pense num item que deveria ter em todo concurso. É esse momento. Certo? Ninguém vai ter a nota reavaliada, refeita. Certo? Simplesmente a nota é na hora, acabou e pronto. Tá? Se tiver algum desacato, o cara é botado para fora e vai constar em ata isso. Certo? Ah, mas alguém vai causar um desacato à banca? Acontece. Acontece. Acontece de tudo, você já imaginar. Então, já teve caso, por exemplo, com candidatos do aula nota 10, que ele simplesmente já teve uma pessoa, uma servidora da instituição, entrou e causou confusão no meio da prova, certo? Então, já aconteceu, tá? Ah, todos vão começar encaminhados, responsável apresentado. Ok, pronto. Agora vamos ao barema mesmo. Isso aqui que é importante. Olha só. Aqui nós temos os instrumentos de avaliação. Vocês são pontuados, certo? E aqui tem dois. Esse aqui, certo, é a avaliação didática, fica com os pedagogos. E esse aqui é que fica com os professores da disciplina mesmo da sua área. E o que é que acontece? Você é avaliado, certo, por todos esses itens que estão aqui. E olha como é o processo de avaliação interessante. Nesse caso do IFSU, ele não tem, tá, um critério assim, de 0 a 10 em um determinado item. Ou você cumpre, ou não cumpre, ou cumpriu em partes. É assim. Ou você cumpre, ou não cumpre, ou cumpriu somente em partes. Tá certo? É só isso. Tá? Ele é interessante nesse ponto. Né? Então, por exemplo, aqui, plano de aula.
Os objetivos estão claros e adequados em relação ao conteúdo proposto. Se o avaliador diz que ele estão claro, ele marca um sim. Se ele disser que não estão claros, ele marca um não. Alguns estão claros, outros não. Ele marca empate. Isso é bom? Cara, é bom. É bom. Isso diminui a subjetividade, porque a prova de desempenho didático é muito subjetiva. É a prova mais subjetiva que existe. É a prova de desempenho didático, tá? Então, isso diminui muito. Então, você não vai ter uma gradação de nota tão alta em um único item, tá? Então, fez, não fez, fez mais ou menos. Pronto. É a única subjetividade, é esse mais ou menos ali no meio, tá? Então, o que acontece? Ele vai pontuando dessa maneira e ao final tem uma pontuação aqui, ó, certo? Se por acaso marcou sim, você ganha um ponto. Se marcou em partes, você ganha meio ponto. Se marcou não, você ganha zero, tá? E depois soma tudo. Esse somatório pode ultrapassar 25 pontos, mas só vai somar no máximo 25. Então, ele pode chegar aí, se você for ver aqui, ó, são o quê? São só aqui nessa aqui tem 6 com 6 com 6, 3 vezes 6, 18, com 4, certo? Vai para 22, 22, não, 25, aqui chegou em 25, é verdade. Isso aqui chegou a 25 bem direitinho. 25, se você marcar tudo um, chegou a 25 pontos, certo? No máximo 25. Beleza. E aí o que acontece? Você chegou aqui, ó, marcou meio em tudinho, só em parte, você vai marcar somente 12 pontos e meio. Tá? Então depende muito aqui. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai somar, são quatro avaliadores, cada um 25 pontos, vai somar os quatro, vai dar 100 pontos. Tá certo? Então é interessante essa questão essa questão existente dessa pontuação deles. Completamente diferente. Nunca tinha visto, na verdade. Tá? Vamos lá, tem uma pergunta que chegou aqui, da Ana. Os objetivos devem aparecer nos slides e ser ditos aos alunos? Bom, os objetivos eles precisam ser declarados. Tem que ser declarado, de alguma maneira. Quer seja no slide, ou quer seja oral, ou os dois. Eu recomendo os dois, na maioria das vezes, tá? Mas esse critério que eu acabei de ler para você não é isso. Esse critério não é se existem os objetivos. É se os objetivos estão claros. Então, aqui está na construção do objetivo. Né? Está construindo o objetivo. Eu tive uma live do Aula Nota 10 só sobre construção de objetivos. E uma outra só se mostrando se você cumpriu provando que você cumpriu os objetivos. Tá? Aqui, ó, tá aqui nesse item aqui, ó. Tá aqui. Apresenta metodologia coerente com o objetivo, certo? Prevê os procedimentos de três elementos essenciais, propõe a avaliação de acordo com os objetivos, tá? Os recursos didáticos estão de acordo com a metodologia e os objetivos propostos. Quer dizer, você tem que propor objetivos de maneira clara, definida, muito bem clara, dependendo do seu tema, e mostrar que você conseguiu que esses objetivos fossem atingidos na aula. Tá? Então, eu tenho duas lives lá que são importantes. Elas já não estão mais, certo, disponíveis no YouTube. Por quê? Porque essas minhas lives ficam somente 7 dias. Depois eu tiro e jogo para os meus alunos. Então, se você, por acaso, eh, vier se tornar aluno do Aula Nota 10, você vai ter acesso não só ao curso do Aula Nota 10, como também a nossa live. Depois eu mostro para vocês um pouquinho do curso aqui vocês entenderem como é o nosso curso do Nota 10, tá? E aí, o que acontece? Vocês vão ter acesso a tudo isso. Saber como construir um objetivo de maneira clara, certo? Adequado, como provar que esse objetivo foi atingido tá? Dentro da sua aula. Né? Aí aqui ainda na parte da banca dos pedagogos, né? Quanto ao desempenho, o candidato expressar-se com clareza, incentivar os alunos despertando seu interesse, aqui eu trabalho muito aqui, que é a introdução chamativa, como você criar uma introdução que seja chamativa, que mostre, contextualize a aula, para que a aula se torne atrativa para as pessoas, apresentar uma metodologia sequência didática coerente com os objetivos, ele sempre está focando isso aqui, problematizar, isso aqui é muito importante, o conteúdo desafiando o aluno a pensar, tá? Então, essa banca está muito, tá muito didática, ela está pegando muito no pé, você não adianta, certo? Você só apresentar o conteúdo. Não adianta, por exemplo, deixa eu pegar aqui, aqui o pessoal, o Davidson.
certo? Não adianta o David só apresentar lá, certo? O que é o Estado laico à luz de Kant. Não adianta, certo? Ele precisa realmente causar uma problemática suficiente sobre o Estado laico para que seja desafiante para o aluno. Ele precisa criar uma situação específica para isso. E aí, dentro do aula nota 10 a gente explica como ele pode fazer também isso, como ele pode trazer isso externo até a aula para dentro da aula. Tá? Vamos voltar aqui, certo? Desenvolvimento da aula com movimentação e postura adequada, que vem realmente da sua forma, sua oratória, sua forma de se apresentar. Deixe expectativas para novas aprendizagens. Olha só, aqui ele está dizendo que você tem que deixar aberta a sua aula. A sua aula tem que ser aberta. A sua aula não é com, ela não existe uma completude, ela tem possibilidade de desdobramentos, tá? Que vão além. E você precisa estar atento a esse ponto, tá? Valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. Então ele pede que você mostre que existe já alguma coisa que os alunos conheçam. Isso aqui faz parte muito de metodologia de metodologias ativas, tá? Também já tive uma live sobre metodologias ativas, menciono isso no curso também como fazê-lo, tá? Desenvolve conteúdo de forma clara, formula exemplos, empreende processo de avaliação de aprendizagem, que é como criar a avaliação. Todo o processo, toda prova tem que ter um processo avaliativo. No curso eu explico como são os vários tipos de métodos de avaliação que você pode utilizar. Tá? Contextualiza e estabelece relações entre temas e outros conhecimentos. Metodologia utiliza e favorece o processo de ensino-aprendizagem. Aí agora, quanto ao tempo, distribui o tempo de forma adequada nos três momentos, né? Cumpre as etapas previstas no plano, aproveita os momentos iniciais e finais da aula para realizar uma síntese. Isso aqui é, olha, muito bom mesmo. Tá? Eu sempre falo que existem dois momentos que são importantes. Os momentos de maiores atenção da banca para você é quando você começa e quando você termina, tá? São os dois métodos mais que eu chamo no nosso curso de introdução chamativa e conclusão memorável, certo? E eu explico como você fazer isso para você terminar a aula de maneira que seja assim, que a banca lembre do seu nome, certo? Depois que você termina a sua aula, tá? E obedece ao tempo estipulado no edital, tá certo? Aqui no caso, como ele colocou esse item, faz com que você não seja eliminado se você não cumprir. Você só vai para o não, né? Menos mal. A maioria dos editais são mais rigorosos, tá? E fala sobre recursos didáticos, coloca sobre recursos didáticos que são preparados adequadamente, utilizados e efetivados a proposta de ensino. Eu tenho uma aula só sobre recursos didáticos que vão além de slide, além de quadro de aula. Eu dou vários exemplos de recursos didáticos que podem ser utilizados. Eu tive uma live agora, recente, só sobre recursos didáticos de várias aulas, de vários temas diferentes, de várias áreas diferentes. Tá certo? Tem pergunta que saiu aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Davidson, professor, em relação ao tempo, na prova didática, normalmente os candidatos podem usar relógio de pulso para controlar o tempo e obrigado pela dica do Estado laico. Sim, pode levar. Aquele princípio básico do direito. Se não está restringindo, tudo é permitido. Nesse caso, eu não encontrei nenhuma restrição de uso de equipamento de marcação de tempo. Então, no seu caso, o que é que você faz? Leve relógio de pulso, leve um cronômetrozinho de mesa, certo? Eu sugiro até levar mais de um marcador de tempo, tá? Então, pode levar sem problema nenhum, tá? Não proibiu? Leve sim. Tá? Dauana perguntou, sobre os recursos, precisa usar quadros se colocar no plano? Pode escrever só o nome e a data, por exemplo? Não, só escrever o nome e a data no quadro, não tem problema não. Pode escrever lá, não precisa botar mas no plano eu botaria que tem quadro e de qualquer forma eu colocaria. Agora, eu sempre recomendo usar o quadro. Eu sempre recomendo, tá? Ah, eu vou botar tudo no meu slide. É mais prático no slide. Eu sei, existe a praticidade do slide. Mas existe um processo cognitivo do ato de escrever, tá? E a dinâmica de escrever na hora lá também o seu conteúdo. Então, eu sempre recomendo usar o quadro. Eu fiz uma live também só sobre usar o quadro. Como usar o quadro de maneira dinâmica, atrativa e didática, tá? E tem lá no meu curso os recursos didáticos que eu menciono como usar o quadro, tá certo? Coloco lá.
vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui é do pessoal da didática, o pessoal da técnica, certo? É parecido, tá? É parecido. Tá? O plano de aula está de acordo com o tema sorteado. Seleciona um recorte do conteúdo de acordo com o tema sorteado. Aqui entra, ó, um ponto importante, recorte, recorte, tá? Tem alguns temas que são muito complexos de serem abordados, são muito grandes de serem abordados. Por exemplo, nós temos aqui, que foi mencionado aqui, a galera que colocou, eu vou pegar aqui nossa da Priscila. A Priscila botou aqui leis da termodinâmica. Isso é lei da termodinâmica. Ela poderia apresentar as três leis, poderia apresentar as três leis da termodinâmica, certo? Mas é difícil apresentar as três leis da termodinâmica. Ela teria que, seria um pouquíssimo tempo para ela apresentar. Ela poderia fazer um recorte de somente uma lei da termodinâmica, certo? Poderia. Poderia só, eu quero trabalhar só entropia, certo? Beleza, trabalha só entropia. Ela precisa fazer o recorte certo. Eu tenho uma aula no aula nota 10 que fala só sobre temas extensos, temas complexos, temas que são muito compridos. Por exemplo, a Joelma colocou aqui um tema dela que eu achei bem complexo, né? Que é o tema 3. Características do público ao atendimento educacional especializado. Aí ele coloca deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, que aí ele coloca o espectro autista, né, altas habilidades sobre dotação. Veja que ela colocou que esse tema aqui dela, ela colocou é, é, TEA, altas habilidades e superdotação, que é um só. Só esses dois já são tantas coisas. É tanta coisa, só trabalhar só esses dois que fica muito difícil. E são dois bem distintos, né? São dois bem separados e também ainda tem uma certa. Em alguns casos, eles acabam tendo uma interjeição no meio. O que acontece? Você tem que saber fazer o recorte correto desse tema. E aqui ele vai dizer se você fez esse recorte correto. Tá? Recursos didáticos adequados, apresenta bibliografia e fontes adequadas. Eu até explico como você vai botar a bibliografia. Como você vai botar a bibliografia. Tá? Lá eu explico para vocês também. Bem diferente do que a maioria das pessoas fazem. Tá? Demonstra clareza na linguagem técnica, aplica metodologia coerente, desenvolve conteúdo de forma contextualizada. Muitas vezes já foi visto no outro lá. Desenvolve a aula de forma dinâmica, a presença consistência argumentativa, certo? Quer dizer, você tem uma sequência lógica do seu pensamento, desenvolve a aula de forma clara e organizada, utiliza vestuário e ou EPI adequado à proposta da aula. Aqui vai pontuar sua roupa. É isso mesmo. Vai pontuar sua roupa. A roupa inclui. De forma clara, é só você se vestir de maneira mais neutra possível. Tá? Não recomendo de modo algum nenhuma roupa chamativa, nenhuma roupa que chame mais atenção para você do que para o conteúdo que você está apresentando, tá? Quer seja para homem, quer seja para mulher, tá? E EPI, caso você faça algum experimento, alguma coisa desse tipo, utilize EPI necessário para aquela situação. Tem que ter cuidado com relação aos experimentos. Eu falo lá no curso sobre esses cuidados, tá? Quanto ao desenvolvimento do conteúdo do candidato, selecione e desenvolva o conteúdo adequado ao público-alvo, que é aquela questão do nível, demonstra o domínio do conteúdo, apresenta exatidão e exposição dos conceitos de teoria, formula exemplos significativos, usa terminologia técnica adequada, desenvolve conteúdo de sequência lógica, certo? Então, tudo isso aqui a gente vê lá no curso tranquilo. Desenvolve sua fala de forma adequada em relação ao tempo, aproveita o momento inicial e final da aula, mais uma vez, obedece o tempo, certo? E fala mais uma vez sobre os recursos didáticos. Beleza, mesma coisa, 25 pontos cada, tá certo? Totalizando quatro membros, certo? Totalizando ao todo 100 pontos, tá? Esse aqui é o concurso, né, que vai ter de vocês, tá? São pontos importantes que eu achei mais importante deixar claro para vocês a respeito disso, tá? E eu queria apresentar para vocês a proposta para vocês conseguirem ser aprovados nesse concurso, que é o aula nota 10. Eu queria que vocês conhecessem o aula nota 10. Eu queria que vocês soubessem como a aula nota 10 pode ajudar vocês a serem aprovados, a serem realmente, terem um desempenho que vai além dos outros candidatos. Porque, assim, a maioria dos candidatos fazem sempre a mesma coisa. E está errado fazer a mesma coisa? Não. Mas o que acontece é que a maioria fica ali na média.
A maioria fica ali no meio e não consegue ter aquele destaque de ter o seu nome ali no topo da lista. E a prova de desempenho didático, muitas vezes, é a prova que vai definir realmente se você passa ou não. Porque a próxima prova, que é a prova de títulos, às vezes acaba tendo ali mudança um pouquinho na graduação, né? Na grade, na ordem dos aprovados, mas é a prova de desempenho didático que vai dizer se você realmente foi, se você passou ou não. Então, é essa ordem que você precisa entender, é essa ordem que você precisa compreender como você vai conseguir atingir tudo isso. Então, eu preciso que vocês fiquem atentos a como que essa, essa prova vai lhe ajudar, tá? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês como é nosso curso do Aula Nota 10, tá? Vou mostrar para vocês como funciona. Para vocês compreenderem, certo? O que que vocês vão encontrar aqui no Aula Nota 10, tá? Cadê? Vocês estão aqui. Vou apresentar aqui para vocês. Quando vocês adquirem o curso, é isso aqui que vocês veem. Cadê? Tá aqui. Isso aqui que vocês veem no curso, tá? Esse aqui é o curso do Aula Nota 10. E aqui embaixo, ó, vocês têm aqui começa por aqui, e vocês têm as aulas. Essas aqui são três módulos principais aqui que eu coloco, que é aqui a aula inspiradora, como você criar uma aula inspiradora, você chega aqui, entra aqui, vocês vão ver os temas sobre aqui, ó, você vai ver aqui, estrutura de uma aula nota 10, certo? Como que você vai construir a sua aula, tá? Né? Nessa estrutura, tá? Vão ver estratégias para temas extensos, o plano de aula, vai ter modelos de, não só sobre o plano de aula, mas vai ter modelos do plano de aula, e você pode baixar aqui, ó, tem modelo para você utilizar, tá? Todos os slides disponíveis para você poder utilizar. Depois falar sobre o apoio visual no indicador, slides, como construir slides, vou falar sobre conceitos básicos de design gráficos, todos vocês utilizarem. Falar sobre, certo? Uma oratória cativante, sobre a oratória propriamente dita. E tem aulas bônus, certo? Para quem vai fazer sobre a prova dissertativa, memorial descritivo. E todas as lives do canal do YouTube tá aqui, ó. Todas as lives estão aqui, ó. Todas as lives vocês podem assistir livremente, tá aqui todas elas. Aqui tem aqui ó que eu falei sobre recursos didáticos, aqui que eu falei sobre slides, metodologias ativas, tá certo? Ó, tem um aqui que é dos objetivos, inteligência artificial sendo utilizada na sua prova, até sobre recurso, certo? Tem aqui tudo isso aqui eu coloco aqui para os nossos alunos. O intensivão que eu fiz, aulas extras, muito material bom e interessante para vocês utilizarem. Cadê? Samuel, volta. Aqui. Para vocês utilizarem aqui, certo? No aula nota 10. E como é que vocês fazem isso? Vocês entram, certo? Aqui, ó. Basta entrar no www.aulanota10.com, tá? Nesse link, vocês conseguem adquirir o curso do Aula Nota 10, tá? E eu vou estar, nesse momento, abrindo um bônus para vocês do IF Sul, especialmente essa semana. Essa semana, quem adquirir o nosso curso do Aula Nota 10 irá receber como bônus uma aula individual comigo, uma aula individual de 1 hora comigo. Ou se ele quer montar a sua aula comigo, apresentar seu tema e a gente construir sua aula junto, fazemos. Ou ele quer já montar a sua aula a partir do aula nota 10, como aprendeu lá, e vir depois apresentar essa aula para mim, para poder dar um feedback de como foi essa aula. Beleza também. Vai ter 1 hora comigo diretamente. Os três primeiros que adquirirem o curso a partir de hoje, certo? Até segunda-feira da próxima semana. De hoje até segunda-feira da próxima semana, os três primeiros que adquirirem o curso ganham uma aula comigo individual, tá certo? Ok? E quanto é que tá?
Hoje, isso aqui você não vai encontrar de maneira fácil na internet. Você não vai encontrar isso aqui. Isso é um conteúdo muito específico que eu tenho aqui. São tanto conteúdo que tem aqui que eu costumo brincar que a live, o que eu dou na live, você não vai encontrar pago por aí pelo mundo afora, tá? Então, assim, esse valor aqui, ele tá no valor de 650, podendo ser dividido em 12 de 65. E quem desejar a mais, nós temos as mentorias. Agora, a mentoria é outra coisa. A mentoria é um trabalho bem mais aprofundado com o candidato, certo? Então, quem desejar mentoria, entra em contato comigo. Lá no grupo, tem lá meu número, pode mandar uma mensagem para mim no grupo, tá? Eu quero a mentoria. Aí eu entro em contato com você com a mentoria. Mas se não, já olha o curso, entra nesse site. Os três primeiros a adquirirem o curso vão levar junto 1 hora de aula individual comigo para preparar você para a sua prova de desempenho didático. Tá bom? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Algo a mais? Se não, tá certo? Eu quero desejar a todos uma boa noite, tá? E eu espero a aprovação de vocês. Gostaria muito da aprovação de vocês, tá certo? Estavam trazendo tá ótimas dicas, muito obrigado. O Davidson, nenhuma dúvida, professor, mas gostaria de agradecer. Muito obrigado, Davidson, certo? É de paz, obrigado pela aula, professor. Valeu. Vamos ficando por aqui. E lembre-se, eu espero você lá no nosso curso, tá certo? Valeu, pessoal. Até mais.